Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Tech Mind, um videocast do Xatacá Brasil. Eu sou a Joyce Macedo, ou Joy Macedo, como vocês preferirem, sou a apresentadora parceira aqui desse videocast e hoje vou conduzir vocês por um papo de um assunto que eu gosto muito, viu? Casa inteligente. Vamos falar sobre outras questões de tecnologia, mas o foco vai ser casa inteligente. E para falar sobre isso, tem alguém que manja um pouquinho do assunto, tá? O Rafael, ele está aqui com a gente, vou ler direitinho o cargo dele, que ele é gerente de negócios na Positivo Tecnologia e o responsável pela marca Positivo Casa Inteligente. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome de Rafael, vou deixar para ele se apresentar e falar o sobrenome, vocês vão entender por quê. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui. É Rafael Stepanik. Entenderam? Por que eu achei melhor não falar, vocês vão ver no GC, quem estiver nos assistindo em vídeo. Então vamos de Rafael, que é mais simples. Muito mais fácil, pode ir, Rafael. Muito obrigada, sei que você veio de Curitiba diretamente aqui para o nosso videocast, obrigada pelo prestígio. Obrigado, eu que agradeço a participação. Rafael, eu vi que você tem um currículo aqui enorme, né? Já está aí mais de 10 anos nesse mercado de produtos de tecnologia, mas se você puder fazer um resuminho para a gente, só para se apresentar para a galera de como você chegou aqui nesse mundão de tecnologia. Claro. Minha formação de base é engenharia mecânica. Eu me formei como engenheiro, fiz algumas especializações em gestão de projeto, na área de negócios. E nesses 10 anos eu acabei atuando em diversas indústrias nacionais no meio de desenvolvimento de produtos. Então eu comecei lá atrás desenvolvendo celulares, notebooks, eletroportáteis. E nos últimos anos, que vai ser o foco aqui dessa conversa, eu acabei indo parar na Positivo com o desenvolvimento de casa inteligente, que é um mercado que está em muita ascensão, é um mercado muito novo. Acho que a cada mês, se a gente fizer uma nova entrevista, daqui a pouco a gente vai ter mais novidades para poder falar sobre esse mercado. E é onde eu estou agora aí já há 5 anos quase, à frente do desenvolvimento das soluções de Positivo Casa Inteligente. E você pegou realmente essa mudança, né, de quando as pessoas começaram a acessar mais, porque eu entendo que casa smart home, antes, a gente nem tinha o nome em português, né? Era tido como algo muito elitizado, né? Algo muito caro, era muito difícil. Você acabou pegando esse processo. Como é que foi essa mudança, que hoje em dia é mais fácil as pessoas terem alguma coisa inteligente, né? Exatamente. Eu diria que assim, o grande marco, né, principalmente para a gente, que começou lá em 2019, a gente coloca como esse marco da democratização ao acesso de casa inteligente. O que de maneira prática significa isso? Antes de 2019, né, existia casa inteligente com alguns termos, smart home, IoT, né, internet das coisas. E os nomes em inglês eles já trazem essa sensação de ser algo muito específico, muito nichado. Então existia, mas de uma maneira muito cara e muito difícil de você conseguir trazer e conseguir instalar e utilizar esses produtos. Então, de maneira geral, você dependia muito de uma empresa, você tinha que contratar uma empresa super específica, depender de uma solução muito cara, que era muito customizado para a sua residência. Você trazia uma solução que às vezes nem era o que você queria, então você tinha uma automação da sua iluminação, de dispositivos, e de repente você tinha um projeto por mais de 10, 15, 20 mil reais para uma solução completa que você dependia sempre daquela empresa. Então, assim, qual que foi o nosso ideal lá em 2019? Por que não democratizar esse acesso como em outros países isso acontece? Então, a ideia era o quê? Buscar alguns produtos, entender quais eram os principais dispositivos que as pessoas poderiam utilizar. Então, por exemplo, a iluminação. Então, a gente trouxe todo um portfólio, depois a gente vai comentar um pouquinho de lâmpadas que você pode utilizar elas de maneira inteligente, que você pode comprar uma por menos de 50 reais. E você não precisa comprar uma solução inteira. Então, eu posso comprar uma lâmpada, instalar ela e passar a usar. Uma câmera, por exemplo, um alimentador PET, uma fechadura, um robô aspirador. Então, hoje a gente fala muito dessa democratização justamente por isso. Você consegue começar muito pequeno, comprar uma lâmpada e você já começa a entender o que é a solução. O aplicativo, o software, o hardware, e aí você abre todo um leque. Hoje a gente tem, por exemplo, usuários que têm mais de 50 dispositivos. E é uma coisa que a pessoa começou em 2021 e cada vez mais ela tem uma casa completa e que preenche o que ela precisa. Eu acho que não tem volta, né? Depois que você testa. Mas a gente já entra nessa seara. Só para situar um pouquinho para a galera, como é o cenário atual da Positivo aqui no Brasil, né? Porque a gente teve, como vocês chegaram nessa parte de casa inteligente, mas a gente sabe que tem muitos produtos. Como que é a atuação atualmente da marca? Positivo já é um grupo grande, né, de mais de 30 anos de história, com uma série de segmentos, né? Hoje a gente é líder em vários mercados, a gente é muito forte no segmento de computadores, de celulares, tablets, diversos produtos. E em 2019 a gente teve essa ideia de trazer realmente a casa inteligente e a gente lançou uma marca chamada Positivo Casa Inteligente. Então a gente começou a trabalhar, escolher os segmentos e hoje, após esses 6 anos, a gente já tem 2 milhões de usuários. Então a gente tem uma base cadastrada com mais de 2 milhões de usuários, mais de 3 milhões de dispositivos vendidos.
Uma base onde a gente não só vende o hardware, mas a gente entendeu que casa inteligente ela é mais do que um hardware, né? Mais do que o produto físico em si. Mas é esse ecossistema. E o que é isso? É um aplicativo. Então a gente hoje tem mais de 40 produtos, todos integrados em um só aplicativo, que é uma diferença muito grande, né? Algumas marcas, por exemplo, você tem 10 aplicativos diferentes. Isso gera uma frustração. Às vezes a pessoa acaba, por uma questão de comodidade, ela compra produtos de marcas diferentes e ela tem lá 10 aplicativos para controlar a casa. E é uma experiência, às vezes, um pouco frustrante. Então, a gente teve a ideia de criar um aplicativo para comandar toda essa solução. Então, isso já parte de um princípio que a solução de casa inteligente ela é toda concentrada em uma coisa só. Então, vários hardwares diferentes e um único aplicativo. Então, isso fez com que a gente conseguisse cada vez mais trazer novos usuários e aumentar realmente esse leque de produtos diferentes e entender como o usuário realmente utiliza. E eu sei que a Positiva ela tem fábrica aqui no Brasil, tem plantas aqui no Brasil, né? Tem. São duas? Isso, a gente tem uma fábrica em Manaus, uma em Ilhéus. A gente tem um escritório, nossa sede fica em Curitiba, a gente também tem escritório aqui em São Paulo. E a parte de casa inteligente também entra nessa fabricação daqui? A gente já teve fabricação em Manaus, hoje a maioria dos produtos são importados. A gente faz eles importados mesmo. Então agora vamos falar da parte prática da coisa. Primeiro, qual é o seu produto predileto de casa inteligente? Olha, é difícil escolher um. Eu diria que hoje é a câmera. Assim, ele já foi o robô, ele já foi uma série de produtos, mas eu vou dar um exemplo do porquê. Vim de Curitiba hoje de manhã e eu tenho um cachorro. Eu moro sozinho, eu tenho meu cachorro lá, então o que eu coloquei? Coloquei uma câmera para poder observar ela e a gente, por exemplo, a gente vai depois talvez falar de inteligência artificial, que é um tema que sempre está muito em alta, mas a gente lançou uma inteligência artificial associada às câmeras. O que significa isso? Talvez todo mundo que já usou câmera aqui já viu a detecção de movimento, que é quando você tem uma câmera, passa alguém ou alguma coisa, você recebe um alerta, alguma coisa passou aqui. Só que é um alerta simples, de movimento. A gente lançou uma inteligência artificial integrada à câmera, que ela detecta o que aconteceu ali e te manda uma notificação inteligente. Então, por exemplo, como para mim hoje era importante saber como está meu cachorro, eu deixei uma câmera numa posição específica, escolhi pets, sei que não vai ter ninguém lá em casa, e aí eu consigo receber notificações somente sobre ela. Então, por exemplo, o seu cachorro está se alimentando. Tem um cachorro brincando aqui, tem um cachorro dormindo. Ele me manda esse nível de notificação. E você pode ter qualquer tipo de notificação. Quero uma câmera para monitorar, por exemplo, um idoso, para monitorar um bebê, para monitorar, por exemplo, uma entrega de um pacote. Você pode escolher o que você quer e é algo muito interessante, né? O que a gente não conseguia imaginar, talvez, há um ano atrás, que ia ter uma inteligência artificial que ia poder, em vez de eu ficar o dia todo olhando a câmera, eu só recebo aquela notificação, o seu cachorro tá comendo. Fala, putz, ela tá comendo, então tá tudo certo. Sim, isso é uma evolução muito legal. Eu acho que você trouxe um exemplo muito bom, né? De antes era detecção de movimento, alguém passou e agora você tem esses insights muito mais densos. E vocês têm soluções diversas, né? A gente tá falando, por exemplo, de monitorar um animalzinho ou alguma pessoa da família, mas vocês também têm soluções de câmeras externas, né? Isso, a gente tem. Então, dentro do portfólio, a gente tem câmeras internas e externas. Tem outra câmera externa à prova d'água que você não precisa nem de cabo, por exemplo, ela é bateria. Então, isso é legal. Então, eu posso colocar, por exemplo, numa área que possivelmente não é coberta. Então, eu vou, por exemplo, vai pegar uma chuva ali, vai chover em cima da câmera, então ela vai resistir, não tem problema. E eu não tenho como passar um ponto de energia. Então, ela também tem bateria que vai durar ali 6 meses sem problema algum. Você coloca lá, você precisa ter um Wi-Fi, pelo menos, para ela estar comunicando com o sistema. E aí, com essa inteligência artificial, por exemplo, você pode também, como ela é uma área externa, pode ter um pet ali, ou você quer, por exemplo, veículo. Eu quero, toda vez que tiver um veículo chegando ali, eu quero uma notificação. Então, eu vou receber uma notificação somente quando tiver um veículo. Ou, por exemplo, entrega de pacote. Alguém chegou ali e entregou um pacote, você recebe uma notificação. Então, é algo muito legal, porque a gente falava muito de inteligência artificial um ano atrás, como ela ia revolucionar a casa inteligente. Mas se você me perguntasse como ela ia, eu não ia saber responder. Eu ia te dizer que muita coisa estava sendo estudada, a gente estava pensando em algumas coisas, mas a gente não tinha algo prático onde o consumidor realmente pudesse comprar, pudesse trazer aquilo. Agora, eu trago um exemplo, onde ela está integrada numa câmera e você consegue contratar um serviço para monitorar um pet ou uma porta. Sim, isso que você falou é muito legal. A gente falou sobre, né, produtos importados, a gente sabe que a gama de produtos disponíveis quando você entra num varejista, marketplace, é gigante. Aí você entender o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é bom, é complicado. Então é interessante a gente ter essa questão de uma marca aqui, né, focada no Brasil. E eu acho que seria legal também você falar um pouquinho sobre como funciona a parte a pessoa comprou, ela vai ter a garantia, o suporte, qual o diferencial disso para comprar alguma coisa que ela não sabe a procedência, talvez. Acho que é legal a gente também, antes de mergulhar, falar um pouquinho sobre essa vantagem, né? Eu acho que assim, o principal é que assim, é uma marca brasileira, né? Positiva é uma marca brasileira, né? Então a gente
independente se o produto ele é produzido aqui ou ele é importado, ele é desenvolvido pensando no público brasileiro. Então, a gente fala que a gente desenvolve cada detalhe, seja o produto físico, né, o que a gente chama de hardware, como o aplicativo. Então, eu desenvolvo o aplicativo, eu desenvolvo as funções, a garantia é nacional. Então, assim, qualquer problema que acontecer com o produto ao longo da garantia, 1 ano de garantia, o produto vai ser reparado, ele vai ser trocado. Então, assim, essa é a garantia da própria Positivo como um todo, né? Esse é um grande diferencial, às vezes, do você comprar um produto, um white label, né? Ou um produto que, principalmente, quando a gente fala de casa inteligente, né? E é algo que cresce muito lá fora, a gente tem muitas marcas que você acaba comprando importado mesmo, porque você quer testar. E aí, esse produto, ele pode ser bom, mas muitas vezes você não tem essa garantia nacional, né? Então, é um risco, né? Hoje não, Positivo, todas as soluções, eu tenho garantia de fábrica, você consegue ter todo o suporte também, porque caso... O produto é muito intuitivo, mas caso haja qualquer tipo de dúvida para instalar, a jornada do usuário ela é muito simples, mas caso você tenha, a gente tem a nossa central de atendimento ao consumidor e tem muito conteúdo, muito vídeo, então ele é bem intuitivo. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque meu público é extremamente tecnológico, né? Tem os early adopters, tem a galera que é mais massiva, mas eu recebo muito essa dúvida, né? De, mas eu encontrei tal produto muito mais barato chinês no marketplace X. Só que é isso, chegou, deu problema, o que faz? Eu acho que é um exemplo talvez do celular, né? Vou trazer um gancho para um outro, né? Todo mundo conhece, todo mundo tem celular e você sabe, você tem uma opção de comprar um celular com garantia nacional e comprar um produto sem garantia. Então, faço essa analogia com casa inteligente, né? É uma marca brasileira que desenvolveu as soluções pensando no hardware, pensando no aplicativo, concentrando todos os produtos no aplicativo só, pensando em cada desenvolvimento, pensando na jornada do usuário. Eu vou dar um outro exemplo. 5 anos atrás, quando a gente lançou, a gente tentou entender muito quem era o consumidor, fazendo pesquisa de persona, entendendo cada detalhe. E a persona, 5 anos atrás, era o early adopter, era o jovem, era a pessoa de 20, 25 anos, que já tinha ouvido falar de smart home fora do Brasil, que comprou para testar. Hoje, 5, 6 anos depois, essa pessoa não envelheceu 5 anos. Ela é uma pessoa, em média, 10, 15 anos mais velha. Ela já é um pai de família, uma mãe de família, casado, com filho, com pet. Então, o que significa? A gente tem principalmente uma pessoa crescendo. Essa pessoa ela já não é tão early adopter. Ela é uma pessoa que está ali, que compra uma lâmpada, ela mesma instala, porque não é mais tão difícil. Não é só o filho que conhece bastante tecnologia que pode instalar. Já começa a ser uma pessoa até um pouco mais velha também, uma pessoa que por exemplo, minha mãe, por exemplo, 3, 4, 60 anos, 4 anos atrás eu fui lá, mostrei como funcionava uma lâmpada, ela não tinha entendido muito bem como funcionava. Hoje ela já comprou coisa sozinha e ela mesma conseguiu parear no aplicativo. Mesma então, coisa, assim, minha família. É aquele caso clássico. Então, assim, evoluiu muito. Então, a gente fala que 4 anos, não é que a persona foi de 20 para 24, ela foi de 20 para 35. Então, a gente tem uma pessoa realmente... A massa hoje que começa a usar não é só... Claro, existe ainda o early adopter, né? O geek, mas não é só ele. Não é, você tem realmente esse público massificado no Brasil, e isso é muito legal. Sim, você trouxe um ponto que me remete a uma outra questão, que é a acessibilidade, né? Porque a gente está falando de pessoas mais velhas que acabaram, que é muito fácil realmente de instalar uma lâmpada hoje em dia é inteligente. Isso é muito legal também, você vê para esse público de acessibilidade, alguém mais velho que não consegue levantar para acender um interruptor, alguma coisa. Isso é algo que vocês monitoram também? Muito. Como falei, a gente fala muito com a base, a gente conversa muito com os usuários, a gente sempre envia pesquisas para entender. O alimentador PET foi um produto que a gente desenvolveu porque a base pediu. Tipo, a base pedia muito. A gente percebeu que os usuários tinham muito pets em geral, cão e gato, e eles queriam uma solução para automatizar a ração do cachorro ou gato, e a gente desenvolveu. Então, assim, a gente ouve muito em geral. E aí o público com acessibilidade, então tanto idosos, PCDs, pessoas com mobilidade reduzida, a gente olhou muito para esse público também, para criar jornadas. Então, assim, hoje eu diria que praticamente todos os produtos ajudam esse público, né? Uma lâmpada, por exemplo, ela ajuda a pessoa que realmente não pode ou não consegue chegar até o interruptor. Ela pode, por exemplo, pegar o celular e ligar o dispositivo. Ela pode dar um comando de voz para uma Alexa ou um Google Assistente e desligar aquela lâmpada, ligar aquela lâmpada. O robô aspirador auxilia na limpeza. Uma fechadura auxilia para você poder abrir a porta para alguém, por exemplo, que precisa entrar em casa e você não pode ir até ela. Toda a iluminação. A gente fala muito dos interruptores, o smart plug, que você consegue automatizar produtos. Adoro. Você poder ligar uma cafeteira, Adoro. você poder ligar um ventilador. Então, assim, acho que os produtos em si eles já se comunicam muito com o termo acessibilidade, né? Então, a gente trouxe muito essa questão. A gente lançou faz um mês o modo escuro no aplicativo. Parece algo simples, mas também ajuda pessoas que com dificuldade realmente para utilizar. Então, a gente lançou, a gente ouviu essa base, a gente passou um bom tempo desenvolvendo, a gente fez isso. Então, é algo que a gente realmente monitora cada público para poder trazer soluções para eles.
Você está falando bastante sobre essa conversa com a base e, claro, né, vocês monitoram o mercado como um todo para ver o que está saindo por aí que as pessoas estão buscando. Mas pensando nesse recorte nacional, você lembra de alguma coisa que vocês lançaram ou que vocês fizeram alguma modificação que você acha... Você falou do alimentador, mas que você considere bem brasileiro? Alguma coisa que vocês tiveram que fazer uma coisa e falar, nossa, isso é uma coisa bem brasileira? Bem Um produto brasileiro. ou alguma forma de uso curioso? Olha, o que me vem à mente é muito o alimentador pet, assim. Eu acho que porque a gente lançou muitas funções de cada um dos produtos. O modo escuro, acho que em termos de software, é um do que a gente, assim, a gente monitora os comentários das lojas, né? Hoje, tanto o Google quanto o Apple, cada um dos comentários a gente vai lá, lê e responde. E eu diria que, assim, toda semana a gente tinha alguém pedindo o modo escuro. Não exagero. Toda semana alguém pedia, cadê o modo escuro? Cadê o modo escuro? E a gente começou a desenvolver e a gente lançou. Então eu diria que do lado de software, o modo escuro é uma das coisas que mais pediram, e do lado assim de hardware foi o alimentador pet. O brasileiro gosta muito de bichinhos, né, gente? Muito, muito. E o brasileiro é muito interessado em tecnologia, né? A gente sabe de toda a dificuldade que tem, precificação, enfim, a gente sabe que não é simples trabalhar com tecnologia aqui no Brasil, comercializar e comprar tecnologia aqui no Brasil. Mas vocês sentiram uma aceitação boa por parte do público? Como é que foi essa entrada nesse mundo específico da casa conectada? A gente sentiu, eu acho que os produtos mais baratos eles ajudaram, eu acho que de maneiras os mais baratos que eu digo assim, os produtos mais acessíveis, né? Então você comprar uma lâmpada, vai que 4 anos atrás custava próximo de R$ 100 e que hoje custa R$ 50, promoção, você acha ela por R$ 30, R$ 40, de certa forma ela é muito mais acessível do que qualquer outro produto. Eu diria que assim, ela é a porta de entrada para casa inteligente. Muitas vezes você compra esse produto, ou você já viu alguém usando, enfim, você dá uma chance para conhecer essa solução. Então você compra, instala ela, baixa o aplicativo, começa a conhecer os benefícios que uma lâmpada traz, e aí você consegue realmente trazer outros produtos. Porque, como eu falei, é muito particular. Às vezes você não precisa de uma câmera, mas às vezes você tem um pet, você tem um filho, às vezes você tem um cenário, um monitoramento de segurança da casa que você passa a precisar. Ou, por exemplo, o robô aspirador. Eu até determinado momento eu não precisava, mas agora eu já acho interessante. O alimentador, o plug. Então, eu acho que a lâmpada, em geral, ela acaba sendo muito a porta de entrada para a casa inteligente, para você realmente conhecer o produto, conhecer esse aplicativo, esse ecossistema e começar realmente a chegar uma hora que você tem 10 lâmpadas, que você tem 2 câmeras, que você tem vários plugs. Isso é muito legal. E de lâmpada a robô, tudo no mesmo aplicativo? Tudo no mesmo aplicativo. A gente conseguiu desenvolver mesmo soluções muito diferentes, trazendo para uma coisa só. Então, assim, hoje a gente tem um time bem grande de desenvolvedores, então a gente parte de uma premissa, a gente vai desenvolver um robô. A gente consegue entender o que a gente quer em termos de função. Por exemplo, eu tenho um robô com mapeamento a laser, né? Que é aquele mapeamento que ele faz todo o mapa da casa, primeiro ele sai, te dá aquela planta da sua casa, e você consegue selecionar o que você quer que ele faça. Eu quero que ele vá na cozinha, por exemplo, e passe pano. Eu quero que ele vá aqui e só aspire. Por exemplo, essa é a área do pet, que ele usa o banheiro dele e eu não quero que ele passe ali porque eu não quero que ele faça bagunça. Então, você pode criar uma barreira virtual, exatamente, e o robô não passa por ali. E é o mesmo aplicativo que você vai controlar uma lâmpada ou vai abrir a câmera, por exemplo. Isso é muito prático, que é o que a gente estava falando, né? De você ter, antigamente, cada marca tinha o seu produto específico, isso dificultava muito. Haja espaço de armazenamento para tanto aplicativo, né? E até para você lembrar, né? Será que minha lâmpada da cozinha é da marca X, Y, Z, né? Como é que você faz, Eu trabalho fazendo review, né? Parte do meu trabalho ao longo dos anos fazendo review é complicadíssimo, porque às vezes eu tinha que ter várias lâmpadas diferentes, eu não lembrava mais qual eu tinha colocado onde. Aí você deve ter uma pasta no celular, né? Marcas de casa inteligente. Agora deu uma sossegada, então agora eu consigo deixar tudo junto, porque hoje em dia não tem tantos, assim, lançamentos de marcas muito novas chegando. Então agora deu uma acalmada, mas na hora que foi o boom, é complicado pra gente que testa coisa de casa, né? Porque você tem que fazer essas mudanças de dia a dia. Agora eu já consigo sossegar. Mas um produto que eu particularmente acho muito interessante, eu acho que as pessoas têm muita curiosidade a respeito. Me perguntam, pelo menos, desde sei lá, amigas, manicure, qualquer pessoa que eu converso, pergunta sobre as fechaduras inteligentes. Eu sei que vocês têm algumas soluções diferentes. Algumas mais simples, algumas muito mais robustas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse produto especificamente. Primeiro, quais soluções vocês têm? E depois vamos para essa área de segurança ou de, acabou a luz, e aí? Você sabe, né, que tem essas dúvidas. Sei. Não, isso é bem legal. Esse é um produto também que eu diria que muda muito a vida de quem coloca e dificilmente a pessoa consegue voltar atrás. Então, assim, a gente tem 2 soluções, uma fechadura de embutir e uma de sobrepor. Vou explicar de maneira simples qual que é a diferença. Imaginem que a fechadura de embutir é aquela que você tira essa fechadura convencional que você tem da chave e instala essa fechadura de embutir sobre ela. Você embute ela onde ela estava ali. E a de sobrepor, ela vai instalada acima. Então, você mantém a sua original e instala ela um pouco acima da porta.
E qual que é o grande benefício de você ter um produto desse, né? Primeiro que ele habilita uma série de desbloqueios. Então você pode, as nossas pelo menos, você pode desbloquear com senha. Então você vai ter uma senha numérica que você pode cadastrar, dezenas de senhas. Aí você tem a digital, então você chega lá, coloca a sua digital. Aí você tem a tag, então aquela tag igual de condomínio, de portaria, que você já vinha 2, 3 tags para você realmente chegar lá e abrir. Você tem o aplicativo e você também tem uma chave mecânica. Então, a grande diferença é que, assim, você consegue sair sem a chave. Você não precisa se preocupar. Principalmente quem tem filho e tem aquela preocupação de perder chave. A criança sai brincar, às vezes, na área comum do prédio e perdeu a chave, ou volta, enfim. A criança sai e volta, coloca o dedo ali, ela destrava e já consegue entrar. Outra questão muito relevante também, você consegue cadastrar senhas diferentes. Então, você, por exemplo, tem uma situação onde uma pessoa, uma diarista, vai toda terça-feira na casa. Você pode criar uma senha que só funciona na terça-feira. Ou uma senha para ela, digital dela só vai funcionar na terça-feira. Então você consegue ter esse tipo de solução. Ou, por exemplo, quem tem Airbnb, quem coloca, por exemplo, uma fechadura. Acho que quem aqui realmente usa Airbnb, provavelmente já foi para o Airbnb, que realmente era uma fechadura. E eu diria que isso até muda muito a jornada dessa solução. Muitas vezes você pensar, putz, eu vou ter que encontrar o dono, ele vai ter que me entregar a chave. Agora você vê lá que já tem fechadura. Algumas horas antes do seu check-in, ele te manda a senha, você só chega lá e entra. É muito mais prático, né? Sim, eu acho até para segurança. Não sei, por exemplo, você está viajando, o vizinho está sentindo um cheiro sei lá, o síndico está sentindo alguma coisa de gás na sua casa. Ou você não lembra se deixou ou não. Libera uma senha ali rapidinho para algum familiar, alguém que você confie lá. Eu acho que uma solução muito legal. Mas as pessoas, como a gente estava falando, têm muita dúvida de mas e aí, acabou a energia? Se não sei... Viralizou recentemente um vídeo de uma moça com a powerbank lá na porta. E aí as pessoas têm muita dúvida disso, acaba achando que é mais complexo do que uma chave normal. Eu discordo, mas ok. Acho que assim, como toda tecnologia, ela vai evoluindo, né? Ela vai criando mecanismos, né? Talvez ela vai aprendendo ao longo dos anos, né? Hoje elas são muito seguras, eu diria que assim, você tem vários métodos, né? Eu vou falar um pouco das nossas. Então assim, a primeira coisa, ela é a pilha. E assim, a pilha dela dura tranquilamente 6 meses. A gente tem usuários ali que, com várias aberturas diárias, chegam a quase 1 ano. E mesmo quando ela está chegando nos últimos meses de vida, ela vai começar a te mandar uma série de notificações. Olha, tá na hora de trocar pilha, na hora de trocar pilha. E se por algum motivo, imagina, a pilha estava para acabar, você viajou, ficou 1 mês fora, voltou, a pilha acabou. E aí, como é que eu faço, né? Como é que eu entro em casa? Então, ainda assim, você tem maneiras de entrar. A primeira é a chave mesmo. Então, você ainda tem uma chave que você pode ir lá e abrir e entrar na casa. Mas vamos imaginar que a pessoa esqueceu também a chave dentro de casa. Aí é o caso do powerbank. Então, o que acontece? A fechadura morreu, por exemplo, está sem energia e a chave está lá dentro. Tá? O cenário do caos completo, né? É por isso que o powerbank ele é como se fosse uma última salvação. Então, assim, você pode pegar um powerbank, aí talvez vai ter que bater na porta do vizinho só para pedir um powerbank emprestado. Aí, se você colocar esse powerbank na fechadura, ela pelo menos volta à vida, pelo menos ela dá um sinal de vida e você consegue destravar e entrar em casa. Aí você pode trocar as pilhas. Então, não precisa se apavorar. Não precisa, não precisa. Então, acho que hoje já tem muitas maneiras de você resolver. E existe aquele debate, né, tava até rindo com uma thread de alguma rede social recentemente que era sobre segurança, né? As pessoas, porque eu acho muito inseguro uma fechadura inteligente, que a pessoa pode ver a marca de onde você coloca o dedo mais vezes. Gente, se você tem uma porta normal e alguém quiser entrar, ele vai meter o pé na sua porta, ele vai usar. Então, assim, eu acho que são questões que vão além da nossa segurança ou seguranças públicas, né? Exatamente. Você pode, se a pessoa tem essa preocupação, você pode usar digital só, né? Só cadastro minha digital, não deixo nenhuma senha cadastrada ou só uma tag. Eu acho que tem maneiras de resolver. Eu acho que é o que a gente falou, são muitas coisas que é difícil você voltar atrás depois que você se acostuma, né? De exatamente. você sair com chave, é uma das coisas. Mas outro ponto também que é muito popular aqui no Brasil, que eu sei que são os robôs. A gente falou um pouco sobre as soluções de robôs aspiradores. E como foi o recebimento do público por parte de vocês de ter essa opção nacional, né? De ter uma marca nacional? Vocês acham que foi... Eu sei que vocês lançaram mais uma opção, não tão recentemente, né? Ano passado, talvez, não vou lembrar. Isso, a gente tem até um último que a gente lançou. A gente lançou um agora, a gente acabou de lançar mais um. Olha, esse mês. O PRA 90, a gente acabou de lançar esse mês. Mas a gente lançou, acho que talvez o que você está falando é o autolimpante, que a gente deve ter lançado no ano passado. Isso. Então, assim, a gente acabou lançando um portfólio de robôs. Então, a gente entende que o robô, de novo, fazer uma analogia com um celular, que é comum que as pessoas, todo mundo tem, né? Então, você tem lá um celular de menos de R$1.000 de entrada e um celular de acima de R$10.000, né? E qual que é a diferença deles, né? O que custa cada um, né? Por que cada um custa tão diferente, né? Acho que o celular é um pouco mais tangível quando a gente fala. Então, assim, um tem mais memória, um tem uma câmera um pouco melhor, uma bateria dura mais, tamanho de tela. Então, você vai tendo especificações que você vai mudando e você vai realmente ganhando features, né? Recursos, e vai realmente ficando mais caro, mais barato. Robô aspirador, eu diria que é muito parecido. Então, assim, você tem robôs que começam lá na faixa de
R$500, R$600, que são mais simples. Então, o que ele faz, por exemplo? Esse produto que a gente lançou agora esse mês é um produto mais acessível. Então, é um produto aí de R$699, R$799. A ideia dele é ser um produto... Ele é inteligente, ele é conectado no aplicativo, ele volta para a base, então ele tem essa inteligência para poder fazer a leitura ali, a limpeza e voltar para a base, mas ele não realiza o mapeamento da casa. Então você vai colocar num cômodo, ele vai fazer os modos que você programar e a hora que terminar ele volta. Ele tem um tanque menor, a bateria dura um pouco menos, então ele é um produto muito, diria assim, de entrada para a pessoa conhecer o quanto realmente um produto mais barato tem capacidade de limpar a casa dele. Mas a pessoa pode pensar, mas eu queria um produto um pouco melhor. O que ele me entrega sendo um pouco melhor? Então, o próximo passo seria um produto que realiza o mapeamento. Aí é um produto um pouco mais caro. Então, é um robô que vai custar mais de R$1.000. Então, uns 1.300, 1.500, dependendo do produto. E o que é esse mapeamento? Então, ele já não faz uma navegação aleatória. Então, ele consegue te entregar um mapa da casa. Então, você já tem uma tecnologia, ele já consegue me dar um mapa e eu posso ter certeza que ele limpou aquele pedaço ou ele não vai naquela área. Então, isso já é um produto acima. Aí tem o autolimpante. O que é o autolimpante? Então, por exemplo, além desse mapa, além de limpar, porque ele tem um reservatório, né? Então, conforme o nível de sujeira da sua casa, eu tenho mais pet, tenho mais pessoas em casa, eu vou precisar, por exemplo, esvaziar o tanque uma vez por semana. Com o autolimpante, ele volta para uma base que, além de recarregar ele, ela limpa ele. Então, ele tem lá uma estação de limpeza que limpa, esvazia o tanque dele e permite que ele consiga navegar de novo. Então, ele vai conseguir, em vez de você limpar uma vez por semana, você vai ter que limpar uma vez a cada 2 meses, por exemplo. Porque limpar o aspirador robô é um trabalhinho, né? Exatamente. Que você não pode esquecer. Exatamente. Então, por isso que você vai tendo mudanças. Eu começo com um produto de R$500 que me entrega isso aqui, eu tenho um de 1.000 que mapeia, eu tenho um de 2.000 que agora eu não preciso limpar uma vez por semana, eu posso limpar ele cada um mês. É a mesma coisa, então você vai tendo features novas, recursos novos. E eu acho que além da questão da faixa, né, de preço, quanto você pode investir para aquilo te auxiliar no dia a dia, tem o cenário da sua casa. Você tem muitos patches, você não tem, a sua demanda é só para dar uma ajudinha ali para tirar aquele pó, né? Exatamente. Tamanho de casa, eu moro num apartamento menor, meu apartamento tem mais coisas, tem mais tapete, menos tapete, quantidade de pessoas na casa, pet. Bem isso. Voltando no assunto pets, aproveitando que estamos aqui na época de final de ano, muitas promoções, festas, época de dar presente, conta pra gente direitinho como funciona essa parte do alimentador, que eu sei que muita gente deve ter curiosidade e talvez tem gente que nunca nem ouviu falar, né? Porque a gente está contando aqui porque a gente é de tech, a gente conhece bem. Mas explica pra galera como funciona, porque eu acho uma coisa maravilhosa. Eu vou até contar o começo da história desse produto, que é legal, porque assim, como eu falei, esse foi um produto que a gente desenvolveu pela base. Então, a base de usuários, a gente sempre se comunica muito com eles, né? E a gente percebeu que a base queria muito um alimentador. Eles queriam, na verdade, uma solução voltada para pet. E a gente começou a investigar, começar a falar com eles, entender produtos. E a gente teve essa ideia de fazer o alimentador, principalmente para o público que tem gatos. Não sei se você tem cachorro, gato. Não tenho mais. Não vou falar sobre isso neste momento. Desculpa, eu tô sensível. Já faz alguns anos, mas a gente nunca supera, né? Mas em breve voltarei a ser mãe de pet. Boa. Mas quem tem gato, a gente tinha alguns casos lá no time de desenvolvimento de produto, alguns gatos têm mania de, por exemplo, acordar o dono logo pela manhã para justamente pedir ração, tá na hora de comer. Vou trabalhar para eles, né? Porque afinal os gatos estão aqui para eles. Eles que mandam na casa, claro. E aí, a gente pegou uma dessas pessoas e falou, então testa o alimentador para ver se ele vai se acostumar. Porque o que é o alimentador? Então ele é um dispositivo que você coloca lá a ração, pode ser tanto cachorro, gato, tem gente que usa até para coelho, mas em geral grãos pequenos, tem a especificação lá. Então você coloca a ração, cabe lá 4 litros de ração. Então dependendo do tamanho do pet, aquilo vai durar meses. E você programa. Então, eu quero, por exemplo, que caia, por exemplo, ração de manhã, tarde e à noite. E imagina que existe um motor com várias porções. Então, cada girada desse motor é uma porção pequena, de 20, 30 gramas. Então, você consegue dosar o quanto você vai despejar de ração. Então, ele vai comer 50 gramas pela manhã, 50 gramas no almoço e 50 gramas à noite, exemplo. Então, você consegue programar. E nos testes que a gente fez bem na fase inicial de desenvolvimento ainda, esse caso dessa pessoa do nosso time que tinha o gato, sim, em dias, coisa de 2, 3 dias, né? O gato já entendeu como funcionava aquilo. Quando o barulho do motor começava a girar, ele já corria pro alimentador pet, porque ele sabia que ia cair ração. Então, assim, ele já não acordava mais a pessoa. Então, parece uma coisa simples, mas, assim, de certa forma, para aquela pessoa, ela ganhou horas de sono, ela teve a certeza que o gato foi alimentado e mudou completamente a vida. E aí, ela falou, o perigo seria até eu esquecer de colocar ração no alimentador, porque você esquece de dar ração pro Vira tão bicho. automático, né? Por isso que a gente tem um sensor lá para avisar que a ração está acabando também, para o dono não esquecer. Então é isso, a gente desenvolveu ouvindo a base, a gente desenvolveu testando justamente com usuários. Será que, por exemplo, isso aqui vai aguentar um cachorro um pouco maior? A gente resolveu testar com um Border Collie, por exemplo, com um cachorro grande, inteligente. Será que ele vai destruir? Então a gente fez um cabo reforçado, a gente colocou um fechamento
de velcro, a gente colocou um modo inteligente para na hora de despejar a ração ele não apertar um botão, porque senão ele ia aprender como despejar a ração, né? Bem provável. Muito provável. A gente colocou lá, você tem que segurar um botão, apertar o outro. Tem até adulto que não consegue às vezes, né? Porque é mais difícil. E também conectado com o app. Conectado com o aplicativo. Então, assim, além de tudo isso, você tem essa notificação. Então, por exemplo, eu não estou usando o alimentador, mas se eu estivesse usando, eu teria essa notificação de que a ração foi despejada. Então, a ração acabou de ser despejada no potinho. Então, você tem essa notificação e você pode ir lá e despejar agora também. E aí, respondendo também aquela sua outra dúvida, mas e se acabar a energia, né? Como, enfim, as pessoas têm esse receio. Nesse produto, a gente desenvolveu uma bateria, uma pilha de backup. Então, você pode colocar uma pilha lá para deixar como backup. Então, assim, ele não vai gastar ela, ele vai ficar só na energia. E se por algum motivo acabou a energia em casa, eu estava fora, e bem naquele momento onde ia cair a ração, não tem problema. Ele vai despejar a ração, você vai receber a notificação, fala, olha, a ração foi despejada, e é isso, segue tudo certo. E a gente fala de ecossistema, você consegue já colocar uma câmera para ver também se ele está lá para comer, já vira um grande Big Brother, né? Exatamente, você já começa a ver ele despejando a ração, você já vê se ele está comendo, garante que o aplicativo... Você fala com ele também pela câmera. Exatamente, tem esse áudio bidirecional, e agora tem inteligência artificial que te diz se ele comeu mesmo, você não precisa ficar o dia todo olhando na câmera, né? Ia falar um pouco sobre isso, sobre inteligência artificial, que é o grande tema, né, dos próximos anos, apesar de não ser nenhuma novidade, você que vem aí da área de produtos há muito tempo, né, com celulares e afins, a gente sabe que agora teve essa mudança de reforçar a inteligência artificial como marketing para talvez facilitar o entendimento das pessoas, do grande público. E como isso está aliado à casa conectada? Você já deu aqui algum exemplo, claro, mas eu queria entender você como uma pessoa que trabalha na parte de gestão, de desenvolvimento de produtos especificamente, como você enxerga esse advento da inteligência artificial? Acho que assim, ela traz, vamos pegar um advento inicial, né? Quando a gente falava talvez 1 ano, 2 anos atrás, quando a gente ainda estava muito no início, né? A gente sabia que ela ia revolucionar. Então assim, acho que ela já começou a revolucionar talvez de uma maneira mais, não transparente ao usuário, mas lá no início, talvez no desenvolvimento, no código base, naquela parte mais inteligente, já começou a entrar muita inteligência artificial realmente para melhorar os códigos, para trazer mais segurança, para testar coisas. Ela já começa a entrar em todo esse desenvolvimento. Mas como eu falei, 1 ano atrás a gente ainda não tinha nada onde o usuário pudesse utilizar a inteligência artificial. Então ela realmente estava integrada em todas essas bases de desenvolvimento, onde os desenvolvedores utilizam, toda a parte de segurança, ela é utilizada para testar, para ver se existe algum risco ao usuário, mas não havia um serviço. E aí o que a gente teve em insight no começo desse ano foi integrar a inteligência artificial às câmeras, que era onde a gente via mais uso, né? Porque hoje, qual seria o produto, né? Dá pra gente pensar em outras coisas, mas a câmera é onde a gente viu o maior valor agregado imediato, que era isso, você não precisar olhar o tempo todo e melhorar o nível de detecção, né? Porque quem usa a detecção sabe que ela é importante, né? Você tem uma detecção de movimento, mas às vezes ela é simples, né? Porque se você tem, você quer detectar se alguém passou aqui, e você tem muitas pessoas passando, você vai acabar recebendo uma detecção a cada 5 segundos. Então, assim, ela perde um pouco esse senso de importância, né? Porque você está o tempo todo recebendo a notificação. Você fala, como é que eu melhoro essa notificação? Então, trazendo uma inteligência artificial que consiga dizer, por exemplo, o que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo, né? Eu ativei ontem lá a minha inteligência artificial, e tudo que eu fui fazendo hoje, ela foi detalhando. Então, por exemplo, eu saí de manhã com a mala, porque eu fui pegar o voo. Ele falou, alguma pessoa passou aqui com a mala, ou está chegando, ou está saindo. Então, ele consegue perceber que eu estava com uma mala na mão e ele disse isso. Estamos olhar a imagem, efetivamente. Eu só recebo essa notificação dizendo isso. Aí, por exemplo, eu cheguei aqui e tinha uma notificação do tipo, um cachorro se alimentou. Então, assim, eu nem precisava, estava no voo, a hora que eu cheguei, eu soube que ela comeu. Aí, a hora que você clica, você abre a notificação. Então, na hora que ele percebe alguma coisa, ele meio que tira uma foto, cria esse texto, ele cria um texto amigável e tudo mais, e coloca como uma notificação. Então, eu cliquei lá e vi que 1 hora atrás ela tinha comido. Isso é muito legal porque você consegue, a gente entra num lugar que fala sobre rotinas, né? Você consegue também usar a inteligência artificial a seu favor na criação de rotinas, né? De integração, de acender a luz em determinado momento. Isso é algo que já existia, mas a gente não chamava de IA, né? Exatamente. Para pensar, Alexa, o Google Assistant, né, eles já traziam, né, um assistente virtual, né, que a gente chamava. Não era e não era uma IA, né? Então, assim, ele traz um nível de inteligência talvez um pouco direcionada a alguns recursos, né? Mas já era, né, uma IA, né? E ela vem avançando cada vez mais, né? Não era generativa, talvez, só, né? Exato, exatamente. E eu acho que a inteligência artificial está muito aliada também a um outro tema que é relacionado às câmeras que a gente está falando e que eu acho que é legal a gente esclarecer também, que é sobre segurança. Porque a gente sabe que
volto no tema de procedência de produtos. Sempre falo, gente, dê uma olhada na procedência de produtos. Câmeras, principalmente, a gente sabe que já houve... Tem uma série de relatos de pessoas que conseguem acessar remotamente câmeras porque é de uma procedência que tá hospedada num servidor específico. Como a Positivo lida com isso para manter a segurança das imagens das pessoas, enfim, das informações todas que ela lida dentro da casa, que é algo tão pessoal. É isso, e isso é muito importante. Eu acho que aí entra essa questão de você realmente ter os produtos de uma marca que você conhece, ainda mais sendo uma marca nacional que preza pela segurança, pela qualidade. Então, assim, a gente não tem acesso a nenhuma imagem. Então, às vezes o consumidor fala, eu precisava acessar a imagem aqui, eu perdi. A gente não tem acesso à imagem, nem que você entregasse qualquer coisa, eu não consigo. Então, a imagem está criptografada com a sua senha, com o seu usuário. Então, a gente trabalha muito para que realmente isso continue sempre fechado. A gente nunca teve nenhum vazamento de imagens, porque a gente tem critérios muito altos em segurança, em como testar isso, como manter essa cibersegurança das imagens. E não só das imagens, mas dos dados em geral, né? Então, como eu falei, hoje a gente tem 2 milhões de usuários e a gente tem lá os usuários que eles podem ter uma lâmpada, pode ser um pouco menos sensível, né? Talvez você só acender ou apagar uma lâmpada, mas você pode ter uma câmera com a sua imagem, né? Então, a gente preza muito pela segurança. A gente realmente entende que você ter uma marca que trabalha com esse desenvolvimento, que preza pela segurança e que concentra tudo em uma coisa só é muito mais válido, né? Sim, e é como a gente falou, né? Você não sabe a procedência, você não sabe onde suas imagens estão hospedadas e já foi... Só dar uma fuçadinha na internet que vocês vão descobrir que não é tão difícil assim acessar esse tipo de câmera. Então tomem muito cuidado com isso, tá, gente? Na hora de escolher os produtos, porque, né, é a sua casa. E o que mais que você acha que merece destaque que eu não passei por algum produto? Que o portfólio de vocês é tão grande. Eu sou fã de tomadas inteligentes, né? Porque eu acho que um uso que eu já devo ter falado isso 90 vezes, quem me acompanha há mais tempo, mas eu gosto de repetir porque até hoje funciona bem, que é o do ventilador. Sou uma pessoa alérgica, né? Como uma boa moradora de São Paulo, extremamente alérgica respiratória. Então, às vezes, eu preciso de um ventilador, porque eu não gosto de ar-condicionado, ou estou em um lugar que não tem ar-condicionado. Só que eu não posso ficar a noite inteira com o ventilador ali na minha cara. Então, você não precisa de um ventilador inteligente. Você pode colocar uma tomada e você simplesmente programa. Natal, tá chegando o Natal. O que eu faço? Programação de Natal para árvore na tomadinha. Esse é o clássico, eu uso também. Esse é um dos melhores. A gente uma vez fez pesquisa também para entender qual era o principal uso dos usuários, justamente para entender quais eram os dispositivos. E tem uma sazonalidade grande. Então, assim, ventilador é top 5 ali, fácil. Ventilador, cafeteira, sistema de som em geral. E é engraçado que a árvore de Natal, você vai chegando próximo de novembro, ele vai subindo, assim, chega uma hora que ele está em primeiro. Então, muitas pessoas usam realmente em dezembro ali, em novembro, para controlar a árvore, os LEDs da casa. É algo bem legal. Sim. E tirando a tomada, tem algum produto que você acha que eu esqueci de passar, ou que seja legal, que talvez as pessoas não saibam que vocês têm lá dentro da Positivo Casa Inteligente? Eu gosto muito do Smart Controle também, né? Ele é um produto simples, eu diria que assim, junto com a lâmpada e o plug, o controle é um dos que mais facilita também e é de maneira muito acessível. O que é o controle, né? Você concentra todos os controles infravermelho em um só. Então pensa em TV, ar-condicionado para quem tem, sistema de som, pode ser um purificador, umidificador, o que você tiver que é infravermelho, então você coloca ele no mesmo ambiente, então na sala, por exemplo, e você consegue controlar tudo pelo aplicativo. Você pode criar essas cenas. Então, esse é um produto que permite você criar muitas cenas, automações. Então, por exemplo, você coloca lá modo TV, modo futebol, alguma coisa, ele vai ligar a TV, já vai dar um comando para colocar num canal específico, aumentar o volume, abaixar o volume, ele já vai ligar o ar-condicionado com um comando só. Então, acho que ele permite você criar essas coisas. E fora que você não precisa procurar todos os controles, né? Para quem tem vários controles, você resolve todos esses controles. Porque às vezes você consegue fazer pelo celular, mas qual que é o aplicativo mesmo? Como é que resolve? É a mesma ideia, né? Então, você tem todos os controles em um dispositivo só e no mesmo aplicativo que controla toda a casa, né? E falando sobre iluminação ainda, a gente falou dessa questão do controle, mas eu acho que nem todo mundo sabe sobre a questão dos interruptores, né? Porque a gente fala muito sobre trocar a lâmpada, mas às vezes, sei lá, você está morando numa casa de aluguel ou fez quer fazer uma iluminação de nichos, enfim, fazer uma coisa mais fancy ali, mais bonitinha na sua iluminação, você consegue controlar pelo interruptor, né? Não precisa ser a lâmpada inteligente em si. Consegue, exatamente. E acho que o interruptor ele tem vários usos. Ele tem aquele uso também onde você tem várias lâmpadas. Eu tenho uma série de spots, por exemplo, e eu não quero trocar todas. Você pode colocar uma spot inteligente, mas você pode colocar um interruptor para ligar e desligar elas. Vocês têm spot também? Tem. A gente tem tanto a spot com a moldura e sem a moldura também. Então, eu tenho lá um canal com 10 spots e eu não quero usar
todas inteligentes, porque eu só quero ligar e desligar todas de uma vez, por exemplo. Você pode colocar um interruptor só, ligar elas direto no interruptor, e aí você está acionando o interruptor. Então você está ligando e desligando ele, e ele que está ligando e desligando as lâmpadas. E aí um uso também bem legal do interruptor é porque assim, você pode ligar fisicamente, então você pode trazer o fio das spots ali, e você pode ligar de maneira virtual. Então imagina um interruptor que ele tem 3 teclas, você ligou as spots em uma, e sobrou 1 ou sobrou 2, você pode colocar um comando aleatório nele. Então eu posso colocar para ligar o robô aspirador, por exemplo. Você pode colocar, então você vai lá, aperta um botão no interruptor e ele liga o seu robô. Isso eu não tinha testado. Gostei. Você pode. Ou aquela lâmpada, por exemplo, lá num outro lugar que é inteligente, você pode programar ela para ser ligada pelo interruptor. Então você pode ligar fisicamente ou virtualmente. Isso é bem legal. Gostei, não tinha pensado nessa, mas Boa. fica a dica para quem não quer não pode, não consegue trocar todas as lâmpadas. Antes de a gente se encaminhar aqui para o final, para a nossa parte de neuras, tirar algumas dúvidas da galera, uma coisa um pouco mais pessoal relacionada à sua carreira. Ao longo de todos, a gente está chegando em momentos que é óculos conectado, anel, disse eu com tudo conectado aqui nos meu trabalho, né, gente? Mas tudo é conectado hoje em dia, né? Ao longo de tudo isso, você trabalhando com tecnologia há tanto tempo, tem alguma coisa que te frustrou, que você, sei lá, nem falando de casa inteligente, de tecnologia de uma maneira geral, aqui uma curiosidade. Você, eu queria tanto que tal coisa tivesse dado certo, ou eu queria que tal coisa tivesse vingado, alguma tecnologia que te frustrou, ou que você gostaria que viesse ainda aí, ou que melhorasse? Tem um tema, ele talvez é um pouco techniquez, eu vou tentar deixar um pouco mais resumido, mas hoje a gente comenta que a gente juntou todos os devices, né, os dispositivos em geral, em um aplicativo só. Mas a gente tem essa questão de conexão entre as marcas, né? Então, assim, alguns anos atrás surgiu um protocolo internacional chamado Matter. Então, não sei o quanto vai ter a galera técnica ouvindo aqui, mas talvez essa parte do podcast é para os técnicos aí. Gostamos, pode continuar. Então, assim, surgiu esse protocolo com a seguinte ideia. A gente quer unificar e fazer todo mundo falar a mesma língua. Imagina que é como se fosse isso. Então, eu tenho lá a Positivo e mais 10 outras marcas. Não só marcas nacionais, mas marcas internacionais também. E uma usa Wi-Fi, uma usa Zigbee, uma usa aplicativo próprio, outra usa só a da Alexa, outro usa... Enfim. E aí a ideia era todo mundo falar a mesma língua para poder se encaixar e conseguir utilizar um aplicativo só. Então a ideia era interessante, a ideia era boa, só que por N questões da indústria, então, por exemplo, a gente desenvolve muito o aplicativo, né? A gente entende o benefício do aplicativo porque, como eu falei, o hardware é importante, mas boa parte do tempo você passa utilizando o aplicativo. Então a Positivo, ela coloca muito investimento realmente em ouvir os usuários e melhorar o aplicativo. Porque uma vez que você comprou o hardware, eu não melhoro mais ele, eu melhoro o aplicativo, né? Eu consigo melhorar ele. Então, a gente entendeu que se, por exemplo, o Matter ele realmente ganhasse um envolvimento muito grande, de maneira, vamos imaginar o seguinte, que você migrasse para uma única solução, qual seria essa solução que você migraria? Para o nosso aplicativo, para o aplicativo da concorrência? Então, ficou todo mundo de uma maneira um pouco apreensiva, um pouco resistente, do tipo, Então, no geral, o mercado como um todo, algumas marcas têm uma solução Matter, uma ou outra, fala até do mercado lá fora. Estados Unidos geralmente está alguns anos à frente quando a gente fala em casa inteligente. Mas assim, não existe uma empresa que tenha o portfólio todo adequado no Matter. Então, assim, essa não é uma crítica ao Matter em si, mas que a iniciativa é interessante, mas ela não conseguiu unir a indústria de casa inteligente ao ponto de que todo mundo chegasse num consenso. Tá bom, então todo mundo fala a mesma língua. Então, por exemplo, o meu dispositivo funciona no aplicativo do concorrente, o dispositivo do concorrente funciona no meu. Então, não chegou num lugar muito... Porque como usuário, assim, sei que, por exemplo, você deu um exemplo de alguns produtos lá. Positivo, eu não tenho todos os dispositivos. Você deu um exemplo de produto de health, por exemplo, lá, um relógio, um anel, a gente não tem. Então, se o usuário tem interesse nesse dispositivo, ele vai ter que comprar um dispositivo de outra marca. Então, ele vai ter que usar um outro aplicativo. Então, assim, ele poderia migrar essa solução para o nosso? Não pode. Então, esse tipo de solução acho que ainda talvez vai levar mais alguns anos para conseguir evoluir e talvez conseguir chegar numa coisa só. Concordo, porque seria sonho, né? Você pensar em, por exemplo, a gente fala de casa inteligente, é muito sobre conectividade, muito sobre tecnologia, mas a gente falou sobre acessibilidade, mas é muito sobre bem-estar, né? Sobre facilitar a sua vida, sobre a tecnologia trabalhar ao nosso favor. E você ter isso tudo conectado, imagina, maravilha, né? Você quer usar a sua marca da sua preferência, né? Somos livres para isso. Então, você querer olhar, ver no seu relógio informações ali do seu robô, enfim, seria realmente, concordo que é um sonho.
Agora, vamos para uma parte que são as neuras do episódio. Para você ficar ligado, as neuras são as dúvidas que surgem, seja do nosso time, da galera que manda pra gente. Inclusive, fica o convite, mande suas neuras sobre tecnologia, que a gente está de olho aqui. E aí a gente consegue jogar numa conversa para algum convidado que faça sentido. Então, a gente vai esclarecer, trazer o seu ponto de vista sobre algumas neuras. E uma que eu achei muito legal aqui, que a gente não conseguiu tocar nesse ponto ainda, é sobre sustentabilidade. Deixa eu só... Aqui, ó, sustentabilidade de consumo. A automação reduz o desperdício ou cria novas demandas energéticas? Um ponto importante. Legal, bom ponto. Eu diria que ela reduz até pela possibilidade de você não precisar deixar os produtos acesos o tempo todo, ligados o tempo todo. Então vamos pegar uma lâmpada. Pessoas que dormem com luz acesa. Minha mãe, de novo, trazer minha mãe novamente, por exemplo, beijo. aqui. Um beijo, minha mãe, Dona Luísa. Dona Luísa, um beijo. Minha mãe, por exemplo, dorme com a luz acesa. Foi o primeiro produto, inclusive, que eu automatizei para ela. Porque qual que foi a ideia? Então, ela coloca lá a lâmpada, ela acende à noite e ela só desliga aquela lâmpada quando ela acorda. Então, se ela acorda às 8, às 9 da manhã, ela levanta e desliga aquela lâmpada. Então, eu automatizei aquela lâmpada, coloquei uma lâmpada inteligente, falei, que horas eu posso desligar? Às 6? Ela, pode ser. Então, eu desliguei às 6, porque o sol nasce às 6, lá está iluminado, e ela desliga. Então, se eu parar e pensar a longo prazo, imagina, aquela lâmpada que ficaria ligada durante 8 horas, agora ela está ligada durante 6. Então, eu reduzi 2 horas do consumo diário de uma lâmpada. Isso, ao longo dos anos, por exemplo, é algo interessante. Mesma coisa, um plug. Você pode colocar para ele desligar outros dispositivos. Você deu o exemplo do ventilador. Talvez, se você não tivesse o plug, você teria que passar um tempo, até um momento que você teria que acordar no meio da madrugada e desligar ele. Mas talvez vai ter uma noite que você ia dormir a noite toda. Então, assim, você tendo um plug e programando para ele desligar, você consegue realmente trazer economia para os dispositivos. E eu acho importante também a gente falar sobre a educação do descarte, né, desse tipo de material. Acho que é um ponto que a gente fala pouco ainda, né, sobre tecnologia. Vocês falam sobre isso? Tem algum programa, alguma coisa que vocês indicam em relação ao descarte? A gente não tem nenhum programa próprio, assim, mas ele é importante ser realmente, acho que, estudado. Algo que a gente precisa trazer cada vez mais. A consciência para entender que eletrônicos precisam ser descartados, eles precisam ser utilizados até buscar a gente realmente para reparo e esse tipo de solução. Maravilha. Fica a dica, hein? Procurem. Existem muitas soluções por aí, tá? Tem, com certeza. Muitas empresas focadas nisso. Um outro ponto também que eu acho legal, que é bem atual, né? Até onde vai a praticidade antes de virar dependência tecnológica? É legal, esse é bem importante. Acho que a gente deu o exemplo da lâmpada, né? Acho que a gente trouxe vários exemplos. Tipo, às vezes você tá meio, entre aspas, preguiçoso, você tá no sofá, você não quer sair e acender a luz. Então, assim, eu diria que isso é muito particular. É muito difícil dizer o quanto, por exemplo, isso aqui é só preguiça de ir lá e acender. Mas a gente deu exemplos aqui de pessoas com público, com acessibilidade, que isso realmente muda a vida da pessoa. Então, aquilo não é realmente só um luxo, ele acaba trazendo como uma necessidade. E ele traz segurança, eu diria assim. Agora, o ponto entre você não levantar mais de um sofá para realmente desligar a lâmpada, eu diria que isso é muito pessoal. Mas eu acho que é uma preocupação válida. Eu diria que, assim, não deveria ser algo onde as pessoas dependam 100% da tecnologia. Eu acho que é importante, eu como o maior ativista dessa bandeira de casa inteligente, eu acho que ela traz muitos benefícios. Mas, assim, acho que a gente tem que se movimentar. É importante a gente levantar às vezes para desligar. Mas eu diria que esse limite ele é muito pessoal. Eu concordo. Acho que a gente tem que ficar atento em tudo que a gente usa de tecnologia, né? A gente está sempre testando as coisas, trazendo o melhor para vocês, mas todo mundo tem que ter sempre fala, um consumo consciente de tecnologia e de produtos de maneira geral. Para fechar aqui a neura, antes da gente caminhar para o final, eu adoro, né, filmes, séries, essas coisas, parte de entretenimento. A gente tem esses filmes muito malucos em que as casas são completamente hackeadas e invade o sistema e abre a persiana e fecha a persiana. Enfim, me conta, existe alguma forma de se prevenir nisso ou ninguém nem deve se preocupar com isso? Claro, a gente falou sobre a questão de escolher bem o seu produto, mas até onde essas ficções podem se tornar realidade em algum momento com uma casa ultra conectada? Acho que assim, o mais importante talvez são algumas dicas básicas, né? Como eu falei, hoje o nosso sistema ele é muito seguro, né? Então, assim, do nosso lado, a gente realmente trabalha muito com criptografia para que realmente não haja vazamentos. Mas a coisa mais importante é você conseguir cuidar da sua senha. E assim, acho que esse é eu diria que 99% dos problemas acontecem muitas vezes porque o usuário tem uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Louvre. Exatamente. E aí não tem fabricante que consiga salvar isso. Então, o que a gente faz, por exemplo, é forçar, que parece uma solução chata do tipo, a sua senha é muito fraca. Então, assim, como em vários lugares, né, a gente sempre vem percebendo, a gente cria um cadastro, sua senha não tem uma maiúscula, sua senha não tem um caractere especial, sua senha não tem
10 dígitos. E a gente fica pensando, pô, que chato, né? Eu tenho que colocar uma senha. Às vezes a gente começa até a esquecer as senhas, mas é justamente por isso, né? Porque tem estudos, né? Se você olhar, conforme mais complexo a senha é, assim, um hacker em geral que roda um programa, uma senha super simples, ele leva segundos para decifrar. Uma senha média, ele já vai levar horas. E uma senha complexa, ele vai levar anos. Então, assim, ele não vai colocar um software para rodar se a sua senha vai levar anos para ser decifrada. Então, assim, eu diria que essa é a primeira premissa. Tipo assim, criem senhas complexas. Eu acho que não utilizem a mesma senha em todos os lugares. Porque muitas vezes, esse é um erro comum também, né? A pessoa tem a mesma senha em todos os lugares. E assim, eu consigo garantir o nosso dado. Mas se você tem a mesma senha que você usa, por exemplo, um marketplace duvidoso e aquela senha vaza, talvez aquela senha pode ser a mesma senha que é utilizada no nosso aplicativo, que pode ser utilizada em outros lugares. E aí você perde não só uma coisa, você perde outros acessos, né? Então eu diria que são essas duas coisas, né? Cuidar para não ter a mesma senha em todos os lugares e ter uma senha segura. Perfeito, adorei as dicas e troquem periodicamente também as senhas. É difícil, é chato, mas tem gerenciador de senha também. A gente tem tecnologia a nosso favor para isso também. Exatamente. Bom, infelizmente tem que ir para o nosso final, Rafael. Se deixar, a gente vai embora aqui, porque tem muito papo, né? Tem muita coisa para falar, mas eu queria deixar um espaço. Se você acha que a gente não passou por algum ponto que você acha importante, que você gostaria de trazer para o público, fique à vontade antes da gente se despedir. Não, acho que o mais é uma provocação, assim, para quem nunca teve essa experiência de casa inteligente. Eu acho que, assim, comecem, entendam que busca o que é relevante para você. Eu acho que todo mundo poderia utilizar isso para entender o benefício. Como eu falei, uma lâmpada pode te ajudar, uma câmera pode trazer mais segurança para você. Eu acho que esse receio de que aquilo vai te deixar, de certa forma, um pouco mais preguiçoso, eu diria que ele é uma minoria, né? Eu acho que ele traz muito mais valor, muito mais benefício. Tanto faz, né? Cada um dos dispositivos, acho que ele traria algo muito maior se cada usuário pudesse dar uma chance. Testem, vocês vão Testem, gostar. vocês vão gostar, com Isso certeza. é fato, é uma brincadeira divertida. E eu acho que tudo é adaptação, né? A gente está falando de inteligência artificial, fala-se muito sobre perder emprego para inteligência artificial. Eu acho que é tudo uma grande adaptação, né? Também acho, concordo. Mas muito obrigada pela visita, pela viagem, pelo papo, adorei. Com certeza você está convidado para as próximas vezes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Joyce. Foi um prazer. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente, né? Espero vocês se inscrevam no canal do JK Brasil se não forem inscritos ainda. Lembrando que também tem o site do JK Brasil cheio de notícias todos os dias por lá. E eu devo voltar por aqui em breve com outros papos sobre tecnologia. Muito obrigada a vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.